Plástica e hoje nós vamos estar aqui passando para vocês, descrevendo, né, um capítulo publicado no livro The Art of Body Contouring, a arte do contorno corporal, da autora Diane Irvine Duncan. Tá? Esse capítulo especificamente ela vai falar sobre a radiofrequência e o plasma de hélio no contorno corporal, aqui especificamente conhecido no Brasil e fora como o aparelho chamado Renuvium. Para quem não conhece, meu nome é Dr. Fabiano Arruda, né, eu estou cirurgião plástico e meu Instagram é @drfabianoarruda_plástica e o meu YouTube é esse canal que nós estamos aqui assistindo, que é o Tudo Sobre Cirurgia Plástica, tá bom? Nós esperamos então, aqui em alguns minutinhos, passar um pouquinho sobre a visão que a autora, que a Diane Irvine Duncan, tem sobre esse aparelho que já chegou ao Brasil, né? Já tem alguns anos que ele está circulando aqui no mundo. E a doutora Daiane é sem dúvida nenhuma uma das mais estudiosas sobre este assunto relacionado aí com a utilização da radiofrequência e de toda o envolvimento com esse tipo de procedimento. Então vamos lá, o que ela começa falando aqui. Bom, como eu citei, a doutora Diane Irvine Duncan é uma das maiores pesquisadoras nesse assunto em todo o mundo. Ela já tem alguns artigos publicados, mas hoje especificamente nós vamos estar falando sobre esse capítulo de livro que foi escrito aqui por ela, tá bom? Bom, para quem não sabe, então é o plasma de hélio e radiofrequência associados aí na utilização e no uso do contorno corporal. Ela começa citando o seguinte, que para nós cirurgiões plásticos é um desafio, logo após a lipoaspiração, a flacidez que é ficada, uma flacidez residual pela passagem do aparelho, pela diminuição do volume, né? A gente sempre explica para os pacientes, imagine um saco cheio e você tira o volume lá de dentro. Aquele saco ele não vai retrair de forma que ele vai ficar justo, pelo contrário, vai ficar uma região que vai ficar muito mais flácida, e isso vai variar, é lógico, de paciente para paciente, de acordo com o seu biotipo, de acordo com o tipo de pele, de acordo com a sua capacidade genética e de acordo com os cuidados também que ele toma no pós-operatório. Segundo a literatura, a radiofrequência é uma tecnologia superior em retração de pele sem cirurgia. Bom, até o presente momento, aí, há 4 anos atrás, nós tínhamos alguns aparelhos, e ele vai citar aqui, de radiofrequência, que eles eram utilizados e tinham assim, um resultado satisfatório para alguns pacientes, quando muito bem indicado para a retração de pele. O Renuvium tem uma liberação que ocorreu há cerca de 4 anos, 4 anos e meio, aí, em 2016 foi liberado pelo FDA. Tá? Então já tem alguns anos que esse aparelho é utilizado nos Estados Unidos. E segundo a autora, os resultados observados em pacientes melhoraram mesmo após um ano. Então, de acordo com os perfis de paciente, ela observou que esses pacientes já tinham um resultado melhorado após um ano. Bom, a gente sabe que a lipoaspiração é o procedimento mais realizado no mundo. E, infelizmente, ele apresenta essa flacidez no pós-operatório. E que raramente ocorre uma melhora da flacidez da pele já existente. Que o tônus subcutâneo, que tem toda essa região que envolve ali o tecido gorduroso, onde estão os septos fibrosos, onde tem toda a questão do colágeno naquela região, ele raramente ele é melhorado somente com a lipoaspiração. E por isso alternativas como o laser podem ser utilizadas nesse perfil de paciente. Bom, a radiofrequência é uma tecnologia já utilizada há mais de 10 anos para retração de pele. Existem dois tipos de aparelhos, eles têm os aparelhos que podem ser monopolar ou bipolar. Se você procurar depois, você vai poder encontrar que alguns aparelhos, os bipolares, eles têm como se fosse uma conexão externa e uma interna, né, que vai passar uma parte, a de baixo passa dentro da pele, a de cima fora da pele, e a energia ela fica concentrada entre esses dois aparelhos. No monopolar, não.
aí é só um aparelho que vai diretamente debaixo da pele, passando para essa região. E nós temos também agora essa questão do plasma de rádio, com plasma e radiofrequência associados, que é o aparelho da JBUV, que chama Renuvium. Bom, a energia emitida por uma peça de mão descartável com aquecimento muito rápido e reduzindo a temperatura imediatamente, causando a contração. O fabricante refere uma contração que varia de 30% a 70% da região ali da pele. Essa tecnologia que é o Renuvium, ele controla a temperatura, né, então traz maior segurança que as outras tecnologias. E tem uma vantagem que pode ser utilizado com ou sem a lipoaspiração. Então a autora vai fazer uma revisão rápida falando sobre a lipoaspiração. Ilu, uma Elos, Ilu, Dr. Ilu é um francês, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pela primeira vez num congresso aqui em Curitiba, coincidentemente, naquela época eu fazia ainda residência, e eu estava estudando francês, por acaso ele sentou exatamente do meu lado, e aí a gente teve a oportunidade de conversar rapidamente, ele muito simpático e assim, com vestes sempre bastante excêntricas, sempre chamava muita atenção. Então eu tive a oportunidade de falar com ele, testar ali o meu francês e observá-lo ali depois ele dar aquela sua palestra. Depois nós encontramos uma certa vez num congresso em Miami. Dr. Ilu sempre muito simples, né? Ele ajudou vários brasileiros, ele foi sem dúvida nenhuma pioneiro da lipoaspiração no mundo e com a ajuda de vários brasileiros aqui no Brasil, porque o primeiro trabalho que foi publicado por ele foi apresentado aqui num congresso brasileiro há vários anos atrás. E isso abriu as portas para que o mundo inteiro depois pudesse utilizar, e talvez por isso também os brasileiros são um dos líderes do mundo inteiro no domínio da tecnologia da lipoaspiração, tá bom? Bom, após isso, a lipoaspiração ela passou por algumas evoluções, principalmente, por exemplo, para a diminuição da perda sanguínea. E a gente utiliza isso com muita frequência, né? Eu acho que a maioria dos cirurgiões plásticos hoje no Brasil utiliza isso, que é a técnica úmida, em que a gente utiliza uma solução com vasoconstritor para diminuir a perda sanguínea. Após isso, nós tivemos algumas alterações com a utilização de bicarbonato junto dessa solução para tentar diminuir um pouquinho do ardor na infiltração do anestésico. Sem dúvida nenhuma, a lipoaspiração é o procedimento em cirurgia plástica mais realizado no mundo. E tem essas variações que pode ser a utilização de uma lipo com ultrassom, com laser, com vibrolipo, com radiofrequência e com plasma de radiofrequência. Bom, Rubin foi um estudioso que observou o seguinte, que a pele ela vai refletir a estrutura que está abaixo dela. Então, seus estudos mostraram o quê? Que quando a pele está flácida ou quando a pele tem algum tipo de alteração, são alterações ali relacionadas na região do tecido subcutâneo que vão alterar a sua estrutura e vão manter essa área externa então alterada. O que é importante para a gente entender? Que nessa região do subcutâneo nós temos uma rede fibroceptal com os colágenos que vão conectar a pele até o tecido muscular. Toda essa conexão que é importante, por quê? Porque é exatamente ali onde o aparelho vai atuar, com a emissão do calor, ele vai provocar a contração do colágeno e a remodelação desse colágeno com a neocolagênese, por isso que muitos pacientes observam uma melhora muito importante da qualidade da pele e posteriormente continua melhorando a retração da pele também. Uma das dicas que a gente orienta, e aí a gente tem que falar, o paciente não deve ficar puxando a pele para frente quando fazer a utilização do aparelho, porque ele vai arrebentar essas redes fibroceptais e, consequentemente, mesmo que ele estique e não arrebente, ele vai, é como se fosse uma mola que fosse esticada e depois ela não volta para o mesmo lugar. Então, o paciente ele tem que ter esse cuidado para que ele não estrague o próprio procedimento. Ela também cita que um estudo com escaneamento micrográfico mostra que a perda e ganho de peso, predileções genéticas, pode tornar essa estrutura localizada no subcutâneo mais fraca devido à perda da matriz fibrocolágena e à involução do tecido vascular. Bom, o que esses estudos foram mostrando ao longo dos anos? Bom, que a lipoaspiração ela pode provocar uma retração de até 8% após um ano do procedimento. Então, assim, vai haver uma flacidez e uma retração leve que chegaria até 8%. Zock, já em 1990, descreveu a utilização da lipoaspiração ultrassônica
e aí a gente vai ter a tecnologia do Vaser baseado nisso. O que seria esse Vaser, então? Ele faz uma lipoaspiração em que ele liquefaz a gordura, ele transforma a gordura, que era um estado sólido, em estado líquido. Qual que é o problema dessa técnica que tem que ter, né, sendo aprimorada, tem que ser cuidado, é a questão dos seromas e das queimaduras, que é muito comum, e de irregularidade sem contração cutânea, porque ela não tem essa propriedade específica desenvolvida para esse. Depois nós temos os aparelhos de vibrolipo e o PAL, que é da Microair, um aparelho específico de vibrolipo, em que ele é muito utilizado principalmente para liberação de áreas fibrosadas em casos secundários de lipoaspiração, mas também bem utilizado nas lipos primárias para poder fazer o caminho e liberar ali a região das gorduras para que elas possam ser lipoaspiradas. Os estudos com laser de aparelhos que utilizam laser nessa região, né, pode ser após a lipo, mostram que uma retração de 13 a 17% após 3 a 6 meses de tratamento. Nós temos alguns estudos utilizando radiofrequência monopolar, que é o TERM de 2012, que é um dos primeiros aparelhos voltados para isso, e bipolar, como o Invasix e o Inmode, que também já tem aqui no Brasil, com uma retração que pode variar de 36% a 50% quando é bem realizada. E aí, lembrando que há alguns limites para a realização desse tipo de procedimento, por ser bastante invasivo e não ter um controle, às vezes, adequado da temperatura, que pode ser realizado com essa técnica, né? A lipoaspiração ela vai ter alguns efeitos mecânicos que envolvem a redução de gordura, a indução de uma resposta inflamatória, a geração de fibroblastos nessa região, a indução de neocolagênese e liberação de fatores de crescimento. Isso é muito importante, que você que vai fazer uma cirurgia, com qualquer tipo de lipoaspiração, ela passa por fases de processo de cicatrização. Uma das fases mais tardias, né, ela, apesar de ser iniciada desde o início, ela é observada mais tardiamente, é a questão da fibrose. Então você vai ver que é muito importante que você tenha um acompanhamento adequado ali com a pessoa que vai cuidar da sua drenagem pós-operatória, que tenha um conhecimento, para que não evolua com fibrose. A evolução de uma fibrose em qualquer área do seu abdômen, ela é resultado de uma realização de uma drenagem não adequada. Você vai ter hoje cursos no Brasil voltados para isso, né? Nós temos uma fisioterapeuta lá em Curitiba, se eu não me engano ela chama Ângela, que tem um curso, por exemplo, que chama Fibrose Zero. É exatamente um curso voltado para isso, estudando toda essa fase da fisiologia da cicatrização, em que a manipulação por mão, por taping, por todas essas regiões, ela vai trabalhar junto com a alimentação também, que é um fator fundamental para que você não tenha fibrose, para que no seu pós-operatório você evolua de forma salutar, sem a fibrose nessas regiões. Tá? Rosnan estudou, né, mostrando que a radiofrequência pode provocar uma contração de colágeno, a radiofrequência ali com o Renuvium de 290 nanômetros para 101 nanômetros, ou seja, quase um terço da redução da área inicial. E ele coloca esse conceito da impedância, que quanto menor a impedância, maior será a condutividade. Então, por exemplo, a gordura tem uma impedância de 0,03, o sangue já de 0,7 e a gordura infiltrada de 0,25. Então é importante, normalmente a gente utiliza essas técnicas, todas elas com infiltração, porque vai ter uma impedância maior, então a condutividade vai ser um pouquinho menor, a resistência pode ser um pouquinho maior e o alcance ali da região para alcançar a contração melhor ainda. A gente sabe que entre 60 e 85 graus é que ocorre o melhor processo de contração do colágeno. E que, é óbvio, dependendo da tecnologia que você utilizar, a frequência e o tipo de energia vão atuar nessa resposta solar. Então, a Thermate, que é esse aparelho aí que foi liberado em 1990, foi usado primeiro para melhorar o tônus e a textura da pele. E ele trouxe um conceito que eles chamam de book heaters, aquecedores de volume, né? Por quê? Então, nós sabemos que a radiofrequência ela pode ser utilizada como um fator monopolar ou bipolar e colocam o que? A gordura para aquecer naquela região. Quais são as limitações? Com o calor, você vai dissolver a gordura e também você pode, dependendo do tempo que você ficar,
causar uma seroma, uma queimadura e pode levar à isquemia da microvasculatura daquela região. Ele não pode ser utilizado em qualquer área, áreas com fibrose também não deve ser utilizado, lembrando que a maioria dos aparelhos precisa de 2 minutos na região ali com a radiofrequência para poder utilizar, diferentemente do que foi mostrado depois com a utilização dessa tecnologia que é com o gás hélio, que é o Renúvel. O Renúvel é uma tecnologia então que serve para cortar, para coagular, para ablação e para retração tecidual. O que muda às vezes é a diferenciação, é a questão da ponteira e a utilização então de alguma modificação no aparelho para que possa utilizar os modos de forma diferente. O gás hélio e a radiofrequência eles trabalham em duas vias. Uma, primeiro pelo calor gerado pela rápida ionização do plasma, né, da transformação desse estado de gasoso para o estado de plasma do hélio, e a rápida neutralização do átomo de hélio. E também eles falam da condução pelo plasma através do chamado efeito Joule. Essas características únicas permitem a coagulação dos tecidos e a contração do colágeno. A radiofrequência bipolar trabalha com aquecimento de tecido por volume, em que se tem que chegar a uma temperatura aí maior que 70 graus e manter uma área na mesma área por cerca de 120 segundos. E uma das dificuldades é a questão da formação de blister e queimaduras nessas áreas, tá? O Renúvel foi realizado então um estudo com o modelo porcino aqui citado, em que observou-se aí, fizeram-se semelhantemente ao que se faz nos seres humanos, e que fez feito primeiro a tumescência, né, injetada ali a solução com vasoconstritor, e a seguir disso foi feita uma lipoaspiração, seguida com Renúvel e acompanhado de uma câmera externa de infravermelho para ver como é que essa energia era dissipada em toda a região. Foi visualizada então a temperatura no local da área com a passagem do aparelho. Observou-se que a temperatura rapidamente chegava a 85 graus em 0,04 a 0,8 segundos. E essa é a temperatura excelente para a contração tecidual. E ao mesmo tempo foi observado rapidamente esse resfriamento. Ou seja, modelou-se, mostrou-se aí a segurança desse aparelho, não necessitando, por exemplo, de probes e nem de ter que ficar vários segundos mantendo na mesma localização para que ele pudesse estimular alguma região. Outra coisa que foi observada foi que ele tem uma ação de 360 graus. Isso permite que não tenha que se ter colocar essa handpiece, essa mão, passando por várias áreas em direções diferentes, porque ele tem uma ação de 360 graus. O gás hélio ele tem uma característica muito importante nisso tudo. É uma estrutura de molécula simples, na sua última camada ele tem apenas 2 elétrons, então facilita a ionização. A ionização é estável e precisa e permite a utilização em baixa corrente. Como características, então, do radiofrequência utilizando o gás hélio, né, o plasma, de uma contração tecidual induzida rapidamente, de 0,4 a 0,8 segundos. O resfriamento é rápido, a ação ela é de 360 graus, ela tem um poder de entrega desimpedido, considerando a impedância de cada tecido, e um mínimo efeito térmico. Como indicações, então, teríamos lipodistrofia com leve a moderada flacidez, pós-bariátrico em caso de compreender que a retração será menor, cerca de 33% apenas, em vez de pensar em 70%, ela vai ter uma retração bem menor que dos outros, e que a pendulosidade tecidual seja leve ou não, em outros casos, o resultado será limitado. Veja bem, é possível a pessoa que tem uma pendulosidade utilizar o aparelho? Sim, mas ela vai ter que ter uma convicção de que a retração vai ser pequena, e isso pode ser satisfatório para ela ou não, mas caso ela opte por a utilização disso, ela vai ter que ter ciência que vai ter uma retração pequena, tá? Melhora a qualidade da pele e do tônus, isso é um fator importante, então por mais que ela tenha uma retração pequena, a qualidade da pele e o tônus da pele dela melhora. Pacientes com pós-gestação e flacidez é uma boa indicação. Pacientes com pitose leve da mama pode ser utilizado esse aparelho. E temos que lembrar que, assim, pacientes que têm uma diastase, tem que lembrar que vai ter que fazer uma correção da diastase, porque o aparelho vai ter pouca influência nessa retração, ainda que tenha, mas pouca. Ele pode ser utilizado em várias áreas, como pescoço, braços, coxas, joelhos, abdômen, lateral da mama, maxilar, pubis, flancos, glúteos, outras. Nas contraindicações, é óbvio, você não vai utilizar esse aparelho em mulheres grávidas e mulheres gestantes, pacientes com hérnias que não podem ser corrigidas ao mesmo tempo cirúrgico,
pacientes diabéticos que têm uma dificuldade de cicatrização, pacientes com doenças autoimunes não devem ser utilizados, pacientes com severo excesso de pele e expectativa alta não devem utilizar esse aparelho, estrias em excesso, esclerodermia e lúpus também não devem usar o aparelho, pacientes com tecido pouco vascularizado, já com fibrose, também deve ser evitada a utilização do aparelho, e pacientes que tenham realizado algum tipo de tratamento prévio na região, como escultura ou cirurgia bariátrica, ou algum tipo de ação que tenha específica na região, né, com produtos, você não esconda isso para o seu médico, tá bom? Porque provavelmente, se você já tiver utilizado isso na sua região, é bem provável que o resultado vai ser limitado pela ação química dos outros tratamentos anteriores. Olha, esse aqui é um capítulo, né, que já foi publicado aí num livro. A gente está comentando para as pessoas que têm curiosidade para poder compreender como é que funciona a radiofrequência, como é que funciona a radiofrequência com gás hélio. Eu queria dizer que, se você gostou, dá um like lá pra gente, faça um comentário aqui nesse canal do YouTube e nos siga também no Instagram através do @drfabianoarruda_plástica, tá bom? Espero que tenha esclarecido sua dúvida. Siga-nos aqui, nós vamos estar sempre divulgando alguns vídeos sobre esse assunto, tá? Assunto de cirurgia plástica aqui no canal, de artigos que a gente vai estar sempre discutindo com vocês, trazendo aí mais informações para que vocês possam trazer informações de qualidade para vocês, para que vocês possam tomar suas decisões mais conscientemente, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esquece de dar o like, não.